Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes aqui. Eu quero também agradecer a organização do evento. É um prazer estar de volta ao Let's Go. Obrigado por toda a preocupação comigo, de me tratarem bem aqui no evento. Eu sou surdo cego. Ontem eu já havia feito uma fala, eu estou retornando para falar novamente a respeito da surdo-cegueira. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto sujeito surdo-cego, enquanto professor de Libras, de educação para surdos cegos. Eu vou explicar um pouquinho a respeito da surdo-cegueira congênita, ou também como que acontece esse processo de aprendizado com esses sujeitos. Eu não nasci surdo-cego, eu perdi minha audição aos 3 anos de idade, e aos 15 anos, no acidente, enquanto eu estava na praia, eu acabei perdendo minha visão. Então, acabei adquirindo minha cegueira. Ela não é congênita, eu adquiri ela com os anos da vida. Eu quero que as pessoas que estejam aqui presentes, assistindo a minha fala, que elas possam sair daqui compreendendo e entendendo que nós surdos cegos somos sujeitos normais, similares às outras pessoas, que nós temos capacidades similares a outros sujeitos, conseguimos fazer diversas atividades como todos os outros sujeitos, e que os preconceitos e todas essas barreiras em relação aos estigmas, os estereótipos em relação aos surdos cegos, eles terminem aqui e acabem sendo quebrados, que nós somos capazes. Então, eu enquanto surdo cego, por exemplo, existem várias etapas. Eu consigo me comunicar, eu consigo, por exemplo, escutar som. É claro que eu não escuto o som, mas eu sinto a vibração. É possível sentir a vibração através da música, dependendo dos decibéis em que essa música está. Eu, com 15 anos após ter perdido a minha visão, eu fiquei pensando como que seria aquele processo, porque foi um processo muito difícil, pois existia muitas barreiras relacionadas à perda da visão, e eu fiquei pensativo do que eu iria fazer, como que seria o meu futuro, e eu percebi que sim, que era possível, enquanto sujeito surdo cego, ter uma escolarização, ter uma aprendizagem similares a outros sujeitos, o que foi um desafio grande para mim, mas mesmo assim eu venci todas as barreiras e tive coragem, né, de enfrentar o mundo lá fora. É necessário que nós tenhamos alguns cuidados em relação aos sujeitos surdos cegos, por exemplo, e que essas barreiras elas não sejam um empecilho para esses sujeitos. Eu, por exemplo, enquanto surdo cego, eu consigo desempenhar várias atividades. Por exemplo, eu já pilotei kart, eu já participei de algumas competições de kart, mesmo sendo surdo cego, tendo baixa visão, eu consegui competir. É difícil essa barreira da visão e também da audição, então se o sujeito, por exemplo, se alguém estiver perto de mim, eu consigo ver alguma sinalização, mas quando está distante, isso dificulta que eu consiga enxergar o que a pessoa quer sinalizar ou conversar comigo. Então, muitos ouvintes ficam surpresos de como você, Abdel, consegue desempenhar tantas atividades. Eu sei que, por mais que eu não enxergue e não escute, eu não tenho medo, eu enfrento o mundo e tenho coragem de fazer diversas atividades, porque eu me enxergo como um sujeito normal, similar a todos os sujeitos. Eu já fiz escalada, por exemplo, já pratiquei escalada. Um guia intérprete me auxiliou na escalada. Então, durante a subida da escalada, o guia intérprete ele ia me auxiliando através de toques pelo meu corpo, dizendo aonde eu deveria tocar, me direcionando em relação a qual caminho que eu deveria trilhar enquanto eu estava realizando a escalada. Então, quando eu cheguei lá no pico da montanha, foi algo muito satisfatório e feliz para mim de ter conseguido vencer aquele desafio, aquela barreira. Por muitas pessoas ficaram admiradas, pensando, mas como assim uma pessoa surdo-cega conseguiu escalar, né, essa montanha? Mas eu consegui, com o auxílio do guia intérprete, isso foi possível, porque, como eu falei, eu sempre enfrento as barreiras e não tenho medo de quebrá-las. É importante também que as pessoas saibam que a minha língua, enquanto sujeito surdo-cego, é a língua de sinais, né? Eu aprendi a aprender a língua de sinais primeiro, eu nasci ouvinte e acabei perdendo a audição aos 3 anos de idade, e após, durante esse período dos 0 aos 3 anos, a minha família, eles não sabem língua de sinais, não existia nenhum caso nem de surdez, nem de surdo-cegueira e nem de cegueira na minha família.
Então, até os 3 anos, eu me comunicava através da fala oral. Depois de perder a audição, eu tive contato com a comunidade surda, com as escolas de surdo e comecei a adquirir a língua de sinais. Então, com 5 anos, eu comecei a ter contato com a língua de sinais, que é a minha primeira língua. Como eu já tinha, né, uma aquisição pré-linguística em relacionado à língua portuguesa de forma oralizada, eu conseguia me comunicar com as pessoas, eu conseguia oralizar com algumas pessoas, mas a língua de sinais me auxiliou bastante. Como eu conseguia enxergar antes dos 15 anos, antes de perder a visão, então era fácil oralizar, ler os lábios das pessoas. Após a perda da visão, eu só utilizo a língua de sinais e a Librestatis para me comunicar com as pessoas. Eu fiz a cirurgia após o acidente e eu fiquei pensando como que eu iria me comunicar com as pessoas, porque agora eu estava cego, era uma situação complicada, difícil, e eu descobri que era possível, através da Librestatis, do tato, me comunicar com outras pessoas, com outros sujeitos. E a minha identidade enquanto sujeito surdo-cego, ela foi sendo construída a partir desse momento, no qual eu comecei a me inserir na comunidade surda-cega e fui aprendendo ao longo dos anos a como me comunicar e a como eu deveria, por exemplo, segurar as mãos para poder compreender os sinais que estavam sendo sinalizados pelas pessoas. Talvez muitos fiquem perguntando, né? E como que o surdo-cego, se for surdo-cego congênito, se ele nasce surdo-cego, como que acontece essa aquisição da linguagem? É possível sim essa aquisição da linguagem, é possível sim haver essa comunicação. Muitas pessoas elas pensam que, por exemplo, como que eu vou me comunicar com esses sujeitos que são surdo-cego ou cegos? Muitos utilizam, por exemplo, através de mensagem, mas é possível, por exemplo, eu me comunicar tanto através do braille, como através da língua tátil e também através do meu corpo. Por exemplo, a Viviana que está aqui no palco, né, ela vai me avisar os minutos que faltam para acabar a minha fala. Então ela vai fazer esses números nas minhas costas e eu vou conseguir sentir e saber quanto tempo falta para terminar. Então é possível também no meu corpo eu saber me comunicar com as demais pessoas e sujeitos. Então é possível você escrever nas minhas costas ou fazer um número ou escrever uma letra, é possível comunicar comigo também através do meu corpo, não somente pela língua de sinais. Qualquer dúvida, depois vocês podem ficar à vontade de me chamar e me perguntar. Não existe barreira para surdos cegos. É possível sim os surdos cegos estarem inclusos na sociedade. É possível que nós possamos desempenhar várias atividades. Não é possível que as pessoas fiquem preocupadas conosco, porque existe um medo, um receio, por exemplo, de nós cairmos ou os obstáculos que vamos encontrar. Então, muitas pessoas ficam admiradas, por exemplo, quando eu, Abdel, por exemplo, estou na rua andando sozinho, desempenhando outras atividades sozinho, sem a presença de um guia intérprete. Mas é possível, sim, eu realizar algumas atividades sozinho sem o apoio de um guia intérprete. Eu consigo, por exemplo, circular e andar em alguns lugares. Por exemplo, na minha casa, que eu já estou acostumado, eu já sei a posição dos móveis e isso facilita bastante. É claro que, por exemplo, atividades como dirigir não é possível, mas eu consigo me localizar, por exemplo, no bairro onde eu moro, né? Eu consigo me localizar. Se eu quero ir no restaurante próximo à minha casa, eu consigo ir sozinho, porque eu já estou acostumado com aquele ambiente, com aquele lugar, então é possível que eu chegue em determinado local, porque eu já estou acostumado e habituado com aquele território. Também, por exemplo, se eu quero chamar Uber, eu consigo chamar um Uber para que o Uber possa me buscar. Por exemplo, quando eu vim aqui para o Let's Go hoje, eu vim sozinho. Eu estava no hotel, chamei o Uber e o Uber me buscou no hotel e me trouxe aqui. Eu consigo me locomover sozinho, né? Basta também que existam tecnologias, né, que me apoiem, que me auxiliem nesse deslocamento. Então, eu consigo me localizar, dependendo do lugar ou da situação que eu estou, é fácil. Então, através, por exemplo, do tato, é possível que eu consiga me localizar e saber o lugar onde eu estou. É claro que, por exemplo, eu não posso correr, porque eu não sei quais são os obstáculos que vão estar na minha frente. Então, é necessário com que eu ande, né, de uma forma mais calma, para poder assim, me locomover e chegar ao lugar que eu quero. Então, é possível sim. Então, através de muito treino, através também do dia a dia, do treino, é possível com que eu consiga me locomover e fazer minhas atividades sozinho, sem precisar do apoio e ficar dependente de alguém. Eu consigo... Também é possível que, por exemplo, por mais que seja difícil, talvez
me locomover em certos lugares, eu consigo, através do meu tato, gravar, né, o lugar do qual eu estou. Eu consigo gravar, me posicionar aonde eu estou, por exemplo, em casa, né? Como eu conheço os objetos, através do tato, eu consigo me locomover, porque eu já gravei esses objetos através do tato, e isso possibilita e facilita com que eu ande em casa sem que eu esbarre ou bata em algum objeto. Então, quando eu perdi a minha visão, eu comecei a ter contato no Instituto de Surdos Cegos, lá em Florianópolis. O professor Igor, que é um professor cego, perdão, ele me auxiliou, né, em como seria agora essa nova etapa da minha vida. Então ele me ensinou algumas estratégias e algumas técnicas e metodologias utilizadas para que eu pudesse, enquanto sujeito surdo cego, poder me locomover tanto na rua como em casa. Então eu lembro que o professor foi muito paciente, ele me auxiliou, porque lá em Florianópolis existe uma associação, essa associação de cegos. Ela, em Florianópolis, eu comecei a frequentar essa associação. E essa associação, ela me auxiliou em Florianópolis, ela me auxiliou em como eu poderia aprender o braille, como eu poderia cozinhar sozinho em casa. Então, várias atividades que eu poderia desempenhar sozinho, eu aprendi lá na associação em Florianópolis destinada para cegos. Então, eu consigo, por exemplo, cozinhar sem que alguém me auxilie. Eu sei que, por exemplo, quando está quente, porque eu consigo sentir a temperatura, por mais que eu não tenha a visão, é possível também através do toque, do tato, eu consigo encontrar os utensílios que eu vou utilizar para o preparo da comida. Assim também através do tato eu sei quais são os alimentos, né? Então eu consigo preparar alguns alimentos sozinho. Então eu consigo, por exemplo, através do pano, eu pego, por exemplo, como que eu sei que algo já ferveu? Como que eu sei que a água ferveu? Por exemplo, eu coloco um pano, não coloco a panela, eu coloco um pano para tampar a panela, e isso me auxilia com que eu descubra que a água já ferveu, já está num processo de ebulição. Eu não preciso colocar a mão dentro da água, senão me queimaria. Então isso me auxilia bastante. Então, através do Instituto e da Associação de Cegos em Florianópolis, né, eu aprendi algumas estratégias para com que eu pudesse, assim, me locomover no meu dia a dia e desempenhar atividades sem a presença de alguém, de forma independente. Então, os surdos, por exemplo, nós sabemos que há vários tipos de surdo-cegueiras, né? Tem desde a leve como a pesada. Então, tem alguns surdos cegos que têm uma surdo-cegueira leve e que isso facilita na locomoção. Tem outros que são surdos cegos congênitos, profundos, e que às vezes acabam tendo algum acidente, porque eles não... Enfim, existem alguns obstáculos que impedem com que eles se locomovam, né, e façam suas atividades. Então isso é preciso muito treinamento durante alguns anos, né? Abdel, eu já fiz várias atividades e treinamentos nos institutos que me auxiliaram, enfim, a me locomover sozinho. Eu também pratiquei por muitos anos atletismo. Hoje eu estou um pouquinho fora de forma, como vocês podem ver, mas eu pratiquei em alguns anos atletismo, mesmo sendo surdo cego. Eu pratiquei, então foram anos muito felizes na minha vida. Hoje eu não pratico mais. Eu gostaria, então, desse minuto de agradecer, né, a atenção de todos aqui presentes. Muito obrigado. E seria isso que eu teria a falar hoje, nessa tarde.